Sabe que eu tô sempre naquele dilema, né? O que falar, o que dizer, o que contar, o que conversar, o que provocar, o que fazer. Aí toca aqui a musiquinha que vai começar o programa, acende uma luz vermelha no estúdio e cadê? Não vem nada, um oco total. Olha, todos os olhares, atenções e expectativas voltados aí pro início da propaganda eleitoral na televisão, né? É sempre um período em que os partidos desenham, mostram com maior nitidez os desenhos que fizeram para suas campanhas, o discurso que cada candidato vai ter. Hoje estava vendo aí não sei se é uma montagem ou o que é, né, do Meirelles, o nosso candidato margem de erro aí, né, tá na faixa dos candidatos margem de erro, na faixa de 1%, e ele publicou, eu vi num jornal, vou procurar aqui, não sei se foi no Globo, no Estadão ou na Folha, ele aparece imitando aquele Dr. Spock, sabe, da Guerra nas Estrelas? Estratégia de campanha dele agora, né, Boechat? Mas ele vai ser o Dr. Spock. Essa pegada mais... É tipo assim, tal. Chama o Meirelles. É isso. Ele tem uma equipe bem jovem trabalhando com essa Jornada nas pegada. Estrelas. Jornada nas Estrelas. Aqui, achei. Hashtag chama o Meirelles. Pra quê mesmo, hein? Chama o Meirelles, faz o que depois? Quando o Meirelles entrar na sua sala e começar a falar etc. Tá aqui, montagem que Henrique Meirelles reproduz saudação vulcana. Tem coisa que combina menos com o Dr. Spock do que o Henrique Meirelles. Mas enfim, será que vai por aí a campanha apelando para recursos de super-heróis, linguagem hollywoodiana? Será que os caras vão tentar de fato passar um discurso de projetos, mostrar de onde virá o dinheiro, como é que querem conduzir o Brasil, e quem tem os tais 5 segundos e 9 segundos, como é que vai se virar? De qualquer maneira, é na campanha, na televisão, que muitas coisas vão se definir. E claro, favoravelmente, esta divisão de tempo favorece aqueles que têm mais tempo, no caso, as candidaturas do próprio Meirelles, pelo MDB, que tem uma boa margem de tempo na televisão, o Haddad, virtual candidato do PT, o PT também tem um bom pedaço, e o Geraldo Alckmin com um tempo também, que é o líder de tempo na televisão. Vamos ver aí como é que começa essa campanha de fato na televisão, todo mundo voltado para ela, para ver se ela define rumos e tal. A Folha de São Paulo fez uma pesquisa, já tem mais ou menos uns 20 dias, um mês, dizendo que a campanha, que os eleitores, mais de 70%, quase 80% dos eleitores, um pouco mais de 70%, focam, colhem nas emissoras de TV, no noticiário das emissoras de TV e nos jornais impressos, na mídia impressa, as informações sobre a campanha eleitoral, sobre os políticos e tudo mais. 25% em torno disso estão nas redes sociais, e com a característica de que esses 25% recolhem informações sobre a política nas redes sociais e não checam essas informações, ou seja, é um público bem peculiar, bem específico, mas a grande maioria está de olho nas TVs, nos telejornais e tudo mais. Esse é um público naturalmente direcionado para essa mídia, para essa plataforma de mídia, a televisão. Ela é a grande influenciadora, e dentro dela teremos agora esse período da propaganda eleitoral começando a partir de 1º de agosto. Qual vai ser o impacto, qual vai ser a influência, em que humores vai mexer, como é que as redes sociais vão compensar este poder histórico prevalente das televisões. Começa sexta-feira agora, 31, sexta-feira, né? Dia 31. Isso. E muitos candidatos sem tempo na televisão. Li hoje que o Amoedo, por exemplo, reforçou a sua equipe digital. O Bolsonaro está com uma equipe digital também muito forte. O pessoal que não tem tempo em televisão vai investir nas mídias sociais, mas vamos ver qual vai ser o efeito disso na prática, nas pesquisas eleitorais. O Ibope estava anunciando aí uma nova pesquisa presidencial para esta quarta-feira. Não temos ainda a confirmação, nem nenhuma indicação de números. Enfim, a campanha caminhando conforme o previsto. Ontem o Ciro Gomes deu entrevista para o Jornal Nacional, também muito importante, líder de audiência, vai entrevistar todos os presidenciáveis. Nada aflorou de muito significativo da entrevista do Ciro, como não tem aflorado das entrevistas em geral. Os candidatos estão ali circulando em torno do próprio umbigo, as perguntas são mais ou menos as mesmas, não tem como se escapar disso. Ontem, para vocês terem ideia, o que está repercutindo mais da entrevista do Ciro foi uma declaração de confiança cega que ele manifesta no presidente nacional de seu partido,
partido Carlos Lupe, que foi ministro do Trabalho no governo Dilma, e está muito longe de ser alguém que possa se ter confiança cega, respondendo aí sobre o uso de aviões pagos por ONGs, etc. e tal, mas enfim, coisas do jogo da campanha. Influenciadores digitais é outro assunto que está circulando muito no noticiário, batendo muito no noticiário, teriam sido pagos pelo PT para postar manifestações favoráveis ao Partido dos Trabalhadores e a seus candidatos. É impróprio o uso de dinheiro dos partidos nas campanhas eleitorais para esse tipo de fim, para esse tipo de compra de opinião. E eu tenho achado que mais escandaloso do que, embora ilegal, tá, tudo bem, vamos apurar, vamos investigar, etc., mas mais escandaloso do que um partido pretender comprar alguém que se chama de influenciador digital, ou como me disseram que é mais chique, digital influencer. Mais escandaloso do que o dinheiro que não deveria ser usado para esse fim é que o tal do influenciador digital venda a alma ao diabo. Quer dizer, se ele é um influenciador, eu suponho que ele influencia pelo valor de suas opiniões. Se ele está vendendo a opinião, como é que fica esse valor? Então, mais do que apurar aí o caminho desse dinheiro, se o PT pagou, não pagou, como é que pagou, de que origem vem e que tipo de implicação isso tem do ponto de vista legal e tal, é preciso a gente discutir até que ponto figuras que têm esse nome podem ter essa prática. Ou bem tem essa prática e não pode influenciar porcaria nenhuma, ou bem pode influenciar alguma porcaria, muitas porcarias, não pode vender. Como é que vai vender a opinião, vender a influência que conquistou, sei lá o quê? É diferente de fazer o que eles chamam de merchandising, né? O cara usar uma camisa de uma grife, e aí, porque ele gosta da camisa, se identifica com a camisa e ganha uma grana do dono daquela grife para poder andar com a moda que ele vende para as outras pessoas influenciadas por esse cara. Isso é uma coisa. A outra coisa é ele trabalhar no campo da ideologia, no campo da política, no campo do voto e vender a opinião de acordo com quem lhe paga mais. Preciso colocar no banco dos réus como um todo os influenciadores para ver quais são alhos e quais são bugalhos, né? Porque os que agem dessa forma precisam ser desmascarados para não ter, pelo menos, esse título. Como assim? Está vendendo a alma e influenciando? E na ausência de tudo, minha gente, só para não deixar de fora esse assunto, o grande fato do dia pela caricatura foi a decisão do heróico Romero Jucá de, ao apagar das luzes do governo Temer, abandonar a alça do caixão que lhe cabia carregar, pelo menos até o fim, por uma questão de dignidade, em função do tanto de envolvimento, de interesses, de manobras, de alianças, de articulações que fez no cerne do poder do grupo do Temer, desde o impeachment. Romero Jucá ontem anunciou a heróica decisão de abandonar o cargo de líder no governo no Senado. Temos aí a primeira dificuldade do extinto governo Temer, que é o seguinte: quem vai ser o líder do governo no Senado nesses 4 meses que separam Temer do ostracismo absoluto, total, institucional e tudo mais? A segunda coisa, como é possível que figuras como Jucá continuem existindo na política brasileira, sendo eles capazes, ao longo da história, de traírem sistematicamente os discursos, as práticas, as alianças, os pactos de sangue que fizeram com determinados grupos, trocando de grupo ou trocando de posição, abandonando suas trincheiras com a maior desenvoltura, a maior tranquilidade. Na verdade, ele está alegando que o problema é a forma como o governo federal vem tratando a questão dos venezuelanos em Roraima, que é o estado dele. É mentira do Jucá. Não tem nada a ver com os venezuelanos. Ele abandonou o governo Temer porque está difícil carregar o caixão do Temer até a eleição. E ele é candidato à reeleição, está batendo cabeça lá no estado dele, em 3º lugar nas campanhas, nas pesquisas para a reeleição ao Senado. O governo Temer, no que diz respeito aos venezuelanos, está fazendo o que a lei determina. Ele não pode fechar fronteiras porque fere acordos internacionais, regras internacionais, às quais o Brasil está submetido por ter assinado esses acordos. Subscreveu, chancelou esses acordos. Não pode fazê-lo também por uma questão humanitária.
Ninguém aceitaria num quadro desses que estamos enfrentando em Roraima o simples fechamento da fronteira. O Brasil tem que ter uma conduta de acolhimento, uma política de acolhimento, tem que recorrer às instâncias internacionais para conseguir recursos e apoio para isso. A questão dos refugiados no mundo inteiro, quando não tem um tratamento humanitário por parte dos governos ou dos países alvos dessa situação, no mundo inteiro escandaliza a opinião pública quando se toca a tiros, a bombas ou a porrada aqueles que batem à tua porta com a roupa do corpo, com crianças, com idosos e tudo mais. Então, se tem uma área em que o governo Temer não mereceria ficar debaixo de pau, o ex-governo Temer, né, porque não existe mais, seria exatamente a forma como eles estão trabalhando lá. Botaram o exército para fazer acampamentos, com auxílio de ONGs e tal, está se fazendo o que é possível nas precaríssimas condições de Roraima. Claro que o Estado não tem que bancar sozinho aquele ali, nem é o caso, mas a ideia de Jucá de que está abandonando o governo porque diverge da questão da Venezuela, isso é uma mentira deslavada de Romero Jucá. Ele está abandonando porque está pesado o caixão de Temer para ele tentar se reeleger vinculado ao governo na condição de líder no Senado. O Jucá é o retrato exato do que é o político brasileiro médio. É isso aí, o político brasileiro médio é esse, é o cara que não tem compromisso com a palavra, não tem compromisso com os acordos, não tem compromisso com as legendas, não tem compromisso com as promessas, não tem compromisso com ninguém. Eles cuidam do umbigo deles e da sobrevivência deles. Tomara que Jucá colha nas urnas o pedaço da pá de cal que ajudou a jogar agora no cadáver do Temer. E vamos nessa.